bem-vindos ao podcast do IBBank, o primeiro banco de metais de reuso do Brasil. No episódio de hoje falaremos sobre resíduos de equipamentos eletroeletrônicos com a Lúcia Helena Xavier, bióloga de formação, com mestrado e doutorado em engenharia de produção e com vasta experiência em logística reversa, economia circular e mineração urbana. Hoje, a Lúcia é pesquisadora no CETEM, o Centro de Tecnologia Mineral. Então, já para entrar nesse papo sobre resíduos, economia circular, você poderia começar falando para a gente, nos dando, na verdade, qual é a definição de um resíduo de equipamento eletroeletrônico? Isso, uma das áreas de atuação dentro da mineração urbana nossa é a partir dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. Eles já estão regulamentados no Brasil desde 2010, a partir da Política Nacional de Resíduo Sólido. Essa lei, a 12.305 de 2010, ela abriu esse entendimento de que o material secundário ele pode e deve ser recuperado, agregado valor no sentido de trazer perspectivas de valorização da cadeia produtiva e de se trabalhar valores sociais, ambientais, do capital, né, de várias formas, de várias frentes. Então, o resíduo eletroeletrônico, como você perguntou, André, a proposta dele é se trabalhar aqueles equipamentos eletroeletrônicos ao final da sua vida útil. E aqui é importante a gente definir que final da vida útil não é necessariamente quando ele perde as suas funcionalidades, não. O equipamento eletroeletrônico ele pode ser descartado porque ele não apresenta valor para aquele que o gera. Então, essa é uma das definições. Então, dentro da economia circular, isso tem total alinhamento, né, está acoplado esse entendimento, e é bom a gente aprofundar um pouquinho mais, já que a sua pergunta foi como a gente caracteriza esse equipamento eletroeletrônico na forma residual, é no momento que ele sai da propriedade de uma pessoa e segue para outra. No sentido da economia circular, o reuso é uma das opções. Então, ele mantém suas funcionalidades, mas ele migra, né, de propriedade. Então, o reuso é o que a gente chama, já vou aprofundar aqui e falar um pouquinho mais disso, dentro da economia circular, o ciclo mais curto, mais eficiente, reuso. Depois do reuso, vem reparo, que vai voltar para o reuso. Então, você repara um equipamento eletroeletrônico, recondicionamento, remanufatura de peças, partes. E aí, por fim, né, que a gente tinha antes esse entendimento que a reciclagem era a solução. Hoje a reciclagem é o elo mais longo, é o ciclo mais longo da economia circular. Então a gente espera todas as opções serem esgotadas para só então chegar na reciclagem e recuperar o valor a partir de materiais. Então, fechando esse entendimento, equipamento eletroeletrônico, na sua forma residual, é aquele que chegou ao fim do uso ou do valor para aquele que o possui. E quais que são os tipos, né, alguns exemplos de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos que são mais comuns, né, no nosso dia a dia, na nossa vida? Isso, Marina. Os equipamentos eletroeletrônicos, eles, no Brasil, conceitualmente, eles são separados em 4 linhas. Eu não gosto muito dessa definição, que é a linha branca, a linha verde, porque essa definição que a gente tem hoje no Brasil, dessas 4 linhas, no sentido da produção. Então, se eu produzo a linha branca, que são os refrigeradores, freezers, fogões, ar-condicionado, é produção. Eles não necessariamente vão seguir o mesmo canal ou a mesma rota logística para serem recuperados. Então, em razão disso, a gente estudou outras classificações de outros países. Por exemplo, a Comunidade Europeia tinha 10 categorias, hoje, desde 2019, são 6 categorias. Então, nós estudamos essas categorias ao longo da regulamentação internacional e chegamos a 8 categorias. Então, nossa proposta de materiais que a gente publica, a gente traz 8 categorias, eu vou até listar aqui rapidamente: lâmpadas, monitores, pilhas e baterias, equipamentos de grande porte, que aí seriam, né, refrigeradores, enfim, transformadores, equipamentos de pequeno porte, que são os eletrodomésticos, né, de consumo diário, painéis fotovoltaicos, que é super recente, já estão sendo descartados, fios e cabos, e por último, tecnologia de informação e comunicação. E aí, já avançando um pouquinho aqui nesse entendimento, se a gente pensar, poxa, mas dessas categorias, quais aquelas que recuperam, né, em maior quantidade? Eu vou comentar aqui para você que, em peso, em termos de peso, porque a meta da política hoje das regulamentações é a recolha e processamento desses materiais em volume, peso, são os equipamentos que eram antigamente denominados linha branca.
Então, claro, né, vão ser os que vão ter maior peso e porte também. O que eu chamo de porte? Volume. E por que isso é importante? Porque para transporte, né, você não pode desmontar e compactar uma geladeira na sua casa para transporte. Então, isso é um problema. Então, o volume desses materiais é um problema e é um custo. Então, em termos de volume e porte, em metragem cúbica, são os refrigeradores, ar-condicionados, os equipamentos de grande volume. E em relação a volume quantitativo no Brasil, que é colocado no mercado, com certeza descartado, são os equipamentos de tecnologia da informação e comunicação. Porque eles são consumidos a vida útil deles é curta. Então, essa dinâmica de se trabalhar os volumes, os pesos e a vida útil do equipamento é a chave e é com que a gente tem trabalhado para se pensar em estratégias. E o que são feitos com esses equipamentos hoje aqui no Brasil, Luciano? Ótima pergunta, né? A gente não sabia, vamos dizer assim, a gente não sabia até começo desse ano, né? Havia algumas soluções, a gente sabe, né, viabilizadas em pequena, média e larga escala no país, mas a gente não tinha, era muito comum a gente ouvir dos especialistas dizerem que no Brasil não detém tecnologia para processamento desse material, para recuperação de minerais, de metais, e a gente via em campo que tem alguns processos sendo viabilizados, mas a gente ainda não entende esse panorama 100%, mas nós fechamos agora um projeto pelo Centro de Tecnologia Mineral, que é o projeto DATARI. O projeto DATARI, né, a ideia dele foi dados, então data vem de dados e RE de resíduo eletrônico. Então a gente fez o projeto DATARI nesse sentido, vamos buscar números, buscar valores, buscar dados primários para a gente entender como é que essa dinâmica acontece hoje no país e saber responder a tua pergunta, né, André? Então, eu preparei 2 anos para responder a tua pergunta. A ideia, e esse projeto fechou no mês passado, então a ideia foi fazer o levantamento. Quem processa esse material hoje no Brasil? Quem recebe esse material? E a gente avançou para o termo de mina urbana. O que é mina urbana? É onde se gera esse material, né? Da mesma forma que eu minero na natureza, eu quero minerar agora a partir da sucata. Então, aonde eu posso minerar? Ele está onde? É o gerador que detém ele está retido com o gerador, ou ele já está num pátio de estocagem, ou ele está com o reciclador, onde está esse material? E a nossa resposta está em todo lugar. A primeira resposta que a gente alcançou, isso antes do projeto DATARI começar, isso foi em 2019, DATARI começou em 2020 e concluiu esse ano. Então, em 2019, fizemos um levantamento com 1.004 respondentes em todos os estados do Brasil, e a gente chegou à conclusão que 84% dos resíduos eletroeletrônicos pós-consumo, que eu comentei lá no comecinho com vocês, ele está com o gerador. Então, as pessoas respondiam, eu tenho equipamento eletroeletrônico na minha casa, não descartei e não sei o que eu faço com ele. A notícia ruim é que ainda está com o gerador, e a notícia boa é que ainda está com o gerador. Por quê? Porque é sinal que não descartaram de forma indevida. Isso é muito bom. Então, é um potencial para se recuperar, ou seja, a mina existe. E esse número foi validado recentemente. Uma das entidades gestoras que trabalha com os recicladores também levantou e chegou a 85% da mesma forma que nós alcançamos. Então, validando a nossa pesquisa de 2019, né, valores extremamente próximos. Então, esse número a gente tem ele como um potencial mina urbana. E aí, avançando também na tua resposta, a questão quem recicla? Como atuam esses recicladores? E um grande equívoco que a gente tem, né, anotado é que a gente entende reciclador como aquele que faz tudo, aquele que estoca, aquele que processa, aquele que só faz a triagem, ou aquele efetivamente que faz processamentos físico-químicos, que é a definição de reciclagem. Então, tem reciclagem química, mecânica, energética. Então, a gente chama tudo reciclador, e não é. Então, a gente identificou o projeto DATARI, um dos resultados do projeto DATARI que eu considero de grande relevância, identificamos 379 empresas hoje no Brasil que atuam no segmento da gestão de resíduo eletroeletrônico, é assim que a gente chama. Então, dentro da gestão, tem tudo, tem desde o transportador até aquele que estoca, aquele que processa e aquele que efetivamente recupera o material. E aí, respondendo a tua pergunta, então, desses 379, a gente está avançando agora, um outro projeto que a gente está iniciando, para entender o que cada uma dessas empresas faz. 379, só para listar para você, para deixar bem claro.
São as empresas legalmente constituídas, com o CNPJ ativo, com o CNAES, que é Cadastro Nacional da Atividade Econômica, correspondente com as atividades, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Para além dessas 379, temos ainda associações cooperativas de catadores, também são entidades legalmente constituídas, e temos também CR6, que são Centros de Recondicionamento de Computadores, e ONGs, organizações não governamentais também atuando. Então, a gente estima que possa chegar a 450 ao todo, né, hoje no Brasil, atuando no segmento. Mas, Lúcia, eles todos fazem reciclagem efetivamente? Não. A gente tem várias atuações diferentes e esse a gente ainda não segmentou. O que eu posso passar de informação para você é que dessas 379 empresas hoje legalmente constituídas, 67% estão no Sudeste. 67% no Sudeste. Então, Lúcia, eu posso dizer que as minas urbanas estão no Sudeste? Sim. Tanto por o Sul vem em segundo lugar, empatando com o Nordeste, né? Mas os 67% são unidades recicladoras. Mas a gestão e a geração está acontecendo no Sudeste também. Isso não é bom para um país tão grande como o Brasil. Não é bom. Por quê? Porque as rotas logísticas vão ser extensas e de alto valor. Alto custo. Então, isso é ruim. O ideal é que tivesse deslocado e o que a gente chama de hotspots, né? Então, a gente tem hotspots de geração de resíduo eletroeletrônico em função, por exemplo, Manaus. A Zona Franca de Manaus é um hotspot, só que não tem reciclador que absorva. Então, a gente sabe que tem volumes migrando do norte, da Zona Franca de Manaus, para ser mais específico, vindo para o Sudeste, para ser reciclado. Então, é uma rota longa, custosa e que necessita ser recuperada. E grande parte, fechando a minha resposta para você, dos volumes processados hoje no Brasil, de placas de circuito impresso, estão sendo exportadas. A parte boa é que esse material está tendo uma destinação ambientalmente adequada, e a parte ruim é que o valor não está sendo capturado pelo país. Então, é um ponto a se trabalhar. Seria interessante, uma pergunta que já me fizeram, seria interessante processar essas placas de circuito impresso no Brasil? Depende, né? Depende, porque quando uma placa é exportada, todo o restante que estava acomodando essa placa, que é plástico e metais, permanecem no país. É um potencial, mas é um potencial de menor valor agregado, porque é nas placas de circuito impresso que tem o maior valor agregado, e para ser mais específica, nas placas de circuito impresso de celulares, porque tem maior proporção de metais valiosos por peso. Perfeito. E Lúcia, voltando um pouquinho atrás, quanto que desses resíduos de fato é reciclado aqui no Brasil e no mundo também, e quantos deles que são descartados de forma incorreta, né, vão parar em aterros ou enfim? A grande maioria, né, é destinado ainda no mundo de forma incorreta. Isso é a estatística mundial, o principal grupo hoje que traz estatísticas para a gente validadas e amplamente utilizadas é a Universidade das Nações Unidas, a ONU. Então, tem uns relatórios já na terceira versão, é um relatório chamado Global E-Waste Monitor. Esse Global E-Waste Monitor, desde esse ano, ele começou a ser diversificado, então eles faziam um global, que é para todo mundo, e fizeram já um report para a Ásia, no começo dessa semana saiu para países do leste europeu, e dia 15 de dezembro vai sair para a América do Sul, né, uma estatística. Mas o Brasil não está fazendo parte. Então, os dados que a gente tem do Brasil hoje é do projeto da TARI. A gente já está em contato, tivemos várias reuniões, vamos ter outras agendadas com a Universidade das Nações Unidas para fazer essa parceria e para a gente trazer esses dados. Porque a metodologia que a gente usou na nossa pesquisa é a metodologia deles, com a diferença que a gente teve acesso às bases de dados que são públicas, mas que o grupo europeu não explorou. Então, a gente está em parceria com eles, com a possibilidade de lançar juntos. Então, no que toca ao percentual de recuperação, são duas respostas, tá, Marina, para você. Coleta e efetivamente processamento. É diferente. Então, de 100% do volume que é colocado no mercado, a gente estima que em cerca de 5 anos é a média. Tá? No Brasil, a gente calculou a média da vida útil em torno de 7 anos. Nossa pesquisa trouxe 7 anos. Por quê? Porque
países em desenvolvimento têm essa tendência de prolongar a vida útil, que a gente chama de uso em cascata, esse é o termo que se utiliza. Então prolonga um pouquinho, então, mas a média mundial é 5 anos, ou seja, foi colocado no mercado, dali a 5 anos aquilo ali é resíduo eletroeletrônico. É assim que a gente trabalha para fins estatísticos. E estima-se que no mundo, em torno de 17 a 20% disso que é colocado no mercado é coletado, 17 a 20%, e processado, porque as metas europeias e norte-americanas não, porque eles não definiram metas como a Europa, mas as diretivas europeias estipulam metas diferentes para coleta e metas diferentes para reciclagem, que hoje já estão em mais de 60%, atingindo 80% as metas. O Brasil começou esse ano. Apesar da regulamentação ser desde 2010, o decreto que exige meta e prazo começou a vigorar esse ano. É um decreto do ano passado, o decreto federal 10.240, para quem quiser consultar. Esse decreto ele estabelece que a fase 2 do sistema de implantação do sistema de logística reversa de eletrônicos começou agora esse ano, a fase 2, e com a meta de coleta. E a meta de coleta é, para o Brasil, 1%. Esse ano que vem, 3%, e assim sucessivamente até 2025, 17%. Com uma ressalva aqui, porque muita gente olhou esse 1% e falou, nossa, é muito pouco, a gente vai começar com 1%. A Europa não foi diferente, não. Foi diferente a métrica deles, mas começou assim também. Algo próximo, né, foi outra métrica. Eles trabalhavam com quilo por habitante. Mas a gente começou com 1%. E tem a perspectiva de não se atingir essa meta. Por quê? Porque o país é gigantesco, a logística é cara e pouco se entendia do processo. Então, os desafios foram enfrentados esse ano. E então, em dezembro, esse mês, ao final desse mês, tem que se comprovar para o Ministério do Meio Ambiente que esse 1%, ou perto disso, foi alcançado. Então, enquanto o mundo tem 17 a 20% de coleta, estima-se que o Brasil está em torno de 2 a 4%. Mas esse número a gente não tem muita certeza dele, é uma estimativa, mais uma vez. A gente só vai ter certeza quando esses valores chegarem e tiverem que ser checados lá. Então, a gente já calculou hoje para o Brasil. Eu vou falar aqui alguns números, acho que é importante para a gente ter uma visão um pouquinho melhor. Esse decreto que eu mencionei, ele estabelece essas metas, que são metas não cumulativas, é importante falar isso. Então, quando chegar 2025, não vai ser 17% no todo, vai ser 35%, perto de 35%, porque elas são não cumulativas. Né? Alguns segmentos já superaram, né, mas outros não. Então, é importante a gente entender isso, que não ocorre aquelas outras categorias que eu falei lá no começo, elas, né, algumas são mais fáceis, por exemplo, pilhas e baterias, lâmpadas, já tem uma logística reversa bem consolidada, a gente tem potencial de recuperação de materiais, inclusive estabelecidos no Brasil, hoje já acontecendo, vou mencionar mais adiante alguns casos que têm sido viabilizados. Então, os números que eu gostaria de comentar são os seguintes. Esse decreto, ele estabelece a obrigatoriedade de logística reversa para 215 itens de equipamentos eletroeletrônicos. Então, tem lá a listagem desses 215. Fizemos o levantamento desses 215, então primeiro essa lista encolheu, por quê? Porque tinha redundância de alguns itens, não está de acordo com a codificação do IBGE para equipamentos eletroeletrônicos colocados no mercado, então esses 215 encolheu, depois ele aumentou. Como é que aconteceu isso? Porque alguns itens não estavam ali descritos da forma correta, e quando você descrevia da forma correta, um mesmo item se desdobrava em 5, 6 itens, então a gente hoje tem mais itens. Então, depois que a gente fez essa compatibilização desses itens do decreto, a gente fez, então, um levantamento de fato. Quanto foi colocado no mercado, que é o ano base que eles consideram 2018. Fizemos esse levantamento e identificamos o seguinte, desses itens listados todos, que a gente chegou à listagem final, a gente conseguiu fazer o levantamento de 17% desses itens. 17% desses itens equivale a 1.788.000 toneladas de equipamentos eletroeletrônicos colocados no mercado. Lúcia, isso é muito, isso é pouco? Eu diria para vocês que é mais do que esse Global Waste publicou. O Global Waste publicou que o Brasil tinha uma geração de resíduo eletroeletrônico em torno de 2 milhões de toneladas, 2 milhões e 100 mil. A gente calculou 1.788.000 para 17%. Ou seja, vai crescer. Ah, Lúcia, então eu posso fazer uma proporção aí, já sei quanto que vai. Não, porque as outras categorias que faltam, o peso varia, é sempre em peso, né?
Então o peso varia. Então a gente ainda não tem esse valor fechado, mas a gente já chegou bem perto. A nossa estimativa é perto de 3 milhões. Então, vamos botar aí 50% mais do que o Global Waste publicou. Então a gente está a gente tem essa ordem de grandeza, o relatório ainda não está fechado, o relatório final sim, mas o relatório da próxima pesquisa, claro que não. E a gente vai fechar esse valor e trazer. Por que esse volume é importante? Para a gente saber o potencial dessa mina urbana para recuperar material secundário. Então esse é o sentido. Então fechando esse entendimento de que se recolhe ainda muito pouco no país. Aumentando a recolha, vai aumentar o processamento e a recuperação de materiais e valor. Você comentou, né, quão fundamental é essa questão logística para conseguirmos fechar o ciclo, mas quais outros fatores existem que conseguem explicar por que essa diferença entre resíduos gerados e reaproveitados e utilizados é tão grande? São muitas respostas, André, são muitas respostas. A primeira delas é a regulamentação. O Brasil teve uma regulamentação tardia em relação aos países desenvolvidos, mas antecipada em relação aos países em desenvolvimento, na América do Sul, por exemplo. Mas é curioso, né, porque a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos saiu em 2010 e ela saiu com algumas características que a princípio foram muito questionadas, e hoje elas são entendidas como um passo à frente. Que é um exemplo, a responsabilidade compartilhada. Todos os países que trabalham com gestão de resíduo eletroeletrônico e regulamentaram a responsabilidade ampliada ou estendida do produtor, que é o EPR, que se chama internacionalmente. Então, a responsabilidade ampliada ou estendida do produtor significa o seguinte: uma marca X colocou um produto no mercado, ela é responsável pela recolha desse material. Ponto final. Mas ela só colocou ela colocou no mercado, ela é responsável pelo fim de vida e o que vai ser feito depois. Ou seja, responsabilidade alargada, ampliada ou estendida do produtor. O Brasil não, colocou responsabilidade compartilhada, é a política. O que significa responsabilidade compartilhada? Todos os agentes que tomam parte na logística reversa têm algum grau de contribuição e responsabilidade na coleta, no processamento desse material. No começo a gente pensava assim, a grande maioria dos pesquisadores e dos decisores trabalhavam, se a responsabilidade é de todos, não é de ninguém, né? Era um problemão. Não, digo para vocês que a gente estava à frente do tempo, acho que o Brasil não sabia e estava à frente do tempo. Por que eu digo isso? Porque hoje tem um comitê internacional para se fazer uma norma ISO de economia circular, do qual a gente faz parte pelo CETEM. Esse comitê internacional, o Brasil está liderando, junto com a França, alguns grupos de trabalho, né? E lá se fala hoje abertamente da necessidade da responsabilidade ser compartilhada. E a nossa política ambiental nesse segmento de resíduos já era assim. E está assim, está cada vez mais ganhando força. Então, esse foi uma primeira tomada, né, que foi interessante. E a segunda, que tem vários pontos interessantes da política nacional, mas que traz esse disparate. A política ela saiu, mas ela não trouxe metas e prazos. Então, cumpra-se o quê? Né? Então, o decreto também bastante extenso, muito robusto, mas é uma matéria muito complicada para se legislar. E foi feito de forma antecipada, como eu disse aqui, mas o decreto que trouxe metas e prazos saiu esse ano. Então, saiu do ano passado, 2020 e 2021, então a gente tendo essa obrigatoriedade da implementação. E outro ponto importante é que na regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos se prioriza a logística reversa de 6 categorias de resíduos. Dessas 6, 3 são equipamentos eletroeletrônicos, de acordo com a normativa internacional, que são pilhas e baterias, lâmpadas e eletroeletrônicos propriamente dito. Ou seja, denota grande relevância e complexidade desse material. Quando a gente fala, por exemplo, de embalagens, basicamente a gente está falando de plástico, em sua grande maioria, de vários tipos de plástico, ou papel e papelão. Embalagem é isso. Eletroeletrônico é isso, mais vidro, mais metais, mais plásticos com retardantes de chama, mais produtos valiosos e produtos tóxicos, é isso. Então é muito complexo, então por isso não é simples. Então essa diferença grande, André, em relação à coleta e ao processamento se deve à infraestrutura, logística e capacidade tecnológica. Em poucas palavras para vocês, isso aí dá uma aula de 3 dias, né?
mas basicamente é isso. Então, infraestrutura, né, em potencial. A regulamentação existe, ela está aí e ela é suficiente, né, eu vejo dessa forma, como pesquisadora eu vejo dessa forma. Ela é suficiente, porque a regulamentação diz o que deve ser feito e não como. Né, então, como cabe a nós e as normativas técnicas a auxiliar esse espaço. Aí você mencionou um ponto importante, né, Lúcia, que é a composição, né, desse tipo de equipamento, os tipos de materiais que a gente consegue encontrar neles. Então, quais que são os metais, né, materiais mais comuns que a gente consegue reaproveitar e extrair valor desse tipo de resíduo? Marina, excelente a sua pergunta, e a gente já coloca aqui um grande mito que ronda a gestão de resíduo eletroeletrônico. As pessoas falam assim, sucata eletrônica tem ouro, né, isso dá muito dinheiro, olha, né, e as pessoas saem loucamente, nossa, né, nas minhas andanças, né, de visitas técnicas e capacitações, a gente ouve isso rotineiramente. Aí quando você conversa com o reciclador está lá arrancando os cabelos, falando assim, isso não dá dinheiro, quem foi que disse que isso dá dinheiro? Então eu fico assim bem no meio do caminho. É possível de recuperar valor? Sim, temos metais valiosos, a gente tem ouro, paládio, platina, né, tem cobre, né, o cobre, o alumínio, a gente fala muito do alumínio, né, o valor do alumínio, mas o cobre supera o valor, né, em peso também, ele é bem representativo. Então esses são alguns dos metais valiosos. Recupera-se também elementos de terras raras, né, enfim, a partir de resíduo eletroeletrônico. Mas a gente tem os elementos perigosos também, cromo, cádmio, zinco, mercúrio, né, são elementos perigosos, então tem que se tomar cuidado. Internacionalmente já tem uma regulamentação específica para isso, que é a regulamentação RoHS e a REACH. As duas permitem a identificação desses materiais perigosos e leia-se, né, quando fala materiais perigosos, custo para processamento. Então, a gente ainda não tem essa proporção, porque varia muito, como eu te disse. Por exemplo, ouro. Da onde se recupera ouro? De processadores e pentes de memória, por exemplo, de computadores. É difícil agora você encontrar numa unidade de reciclagem de placas, uma placa de circuito impresso que chegue com processador. É difícil você encontrar. Por quê? Porque é sucateado antes, é retirado antes. Então, o valor de ouro que você consegue recuperar desses materiais, desses componentes, é muito alto. E aí, se você sucateia, o que sobra para você? Sobra o custo de processamento e o custo de mitigação dos impactos dos resíduos perigosos. Então, esse balanceamento é importante. Se eu vou processar resíduo eletroeletrônico, eu quero receber o resíduo eletroeletrônico íntegro, para poder receber os valiosos, mas também me responsabilizar pelos impactos. Então, esse balanceamento é importante. Então, listei aqui alguns para vocês, e agora, para ser mais específico, eu vou falar de onde se recupera. Então, eu falei do ouro, por exemplo, elementos de terras raras se recupera, por exemplo, de lâmpadas pós-consumo. No Brasil, a gente já tem unidades bem estabelecidas, de grande porte, que possibilitam a recuperação do pó fosfórico, e a partir dele, recuperação, então, de elementos de terras raras, por exemplo, né, que são elementos químicos de grande potencial tecnológico, para ser reinserido na cadeia produtiva. A gente tem também mercúrio nessas mesmas lâmpadas, algumas delas, né, as mais recentes não, mas as mais antigas ainda têm mercúrio, então, um impacto ambiental. Por exemplo, potencial de recuperação pó fosfórico, como o nome diz, tem fósforo. O Brasil é dependente de fósforo para a agricultura, os fertilizantes. Se eu pudesse recuperar fósforo a partir dessas lâmpadas de forma segura, era uma fonte secundária viável e interessante. Então, é um ponto a se trabalhar. Monitores, da mesma forma. Vou falar de um caso específico que a gente até listou no nosso livro, a gente está lançando agora esse mês no nosso livro, sobre mineração urbana, e nesse livro a gente fala do caso aqui eu posso falar já o nome das empresas, porque já é um case bem difundido, bem conhecido. A empresa GMC Log trabalha que foi parceira conosco numa das pesquisas, eles trabalham com processamento de recolha e processamento de eletroeletrônico, entre eles pilha. Então, pilhas e baterias hoje recolhidas no Brasil seguem para a GMC Log. E a GMC Log, por sua vez, tem parceria com a Nexa, que é uma mineradora. E a mineradora recebe essas pilhas e baterias para recuperação de zinco. Então, já tem um processo estabelecido, que é o processo usual metalúrgico, para extração e recuperação e purificação do zinco, e eles fazem esse processamento a partir de pilhas pós-consumo.
Então, quem tem pilhas, por favor, acondicione direitinho numa sacolinha, porque as pilhas vazam e tem componentes tóxicos, mas tem uma logística reversa já bem sucedida, implementada no Brasil, com volumes significativos de zinco sendo recuperado. Então, tem esse lado glamouroso, né, de recuperação de materiais de grande valor, mas a gente também tem alguns impactos. E, por exemplo, painéis fotovoltaicos. Os painéis fotovoltaicos, ao longo de sua vida útil, cumprem um papel fantástico, fabuloso de eficiência energética. No entanto, eles têm cádmio. E o cádmio é um material perigoso. Então, assim, tem que balancear, né, e destinar da forma ambientalmente adequada. Estima-se internacionalmente, o Global Waste Monitor publicou esse valor, 57 bilhões de dólares. 57 bilhões de dólares é o que eles estimam de potencial de recuperação financeiro a partir do processamento das matérias-primas críticas que eles consideram de alto valor agregado. Então, 57 bilhões de dólares é um valor que não se pode, né, menosprezar. Né? E o Brasil, a gente tem algumas estimativas em torno de 8 a 10 bilhões de reais, né, de potencial. Esse número, claro, é uma estimativa, como eu disse, né, há pouco, mas a gente tem grande potencial. E aqui eu quero só finalizar falando a respeito de uma regulamentação que saiu esse ano, tá? É o decreto 10.657, um decreto federal. 10.657, ele estipula critérios a respeito da extração de materiais críticos, materiais estratégicos no Brasil. Esses materiais estratégicos estão listados, então, na Resolução 2, também desse ano, e essa Resolução 2 do Ministério de Minas e Energia lista lá 31, né, desdobrando as categorias de elementos de terras raras, níquel, nióbio, enfim, todos esses materiais críticos como potenciais de serem recuperados. E lá não estabelece que é recuperação a partir de matéria primária, né, da mina tradicional. Então, há potencial de recuperação e obtenção desses materiais a partir de matéria-prima secundária também. Então, essas duas regulamentações vieram para endossar ainda mais o que a gente tem como recuperação de valor desses materiais secundários. Rebobinando, quais são os maiores desafios que o Brasil e o mundo, de forma geral, precisam encarar, mas aí eu trago um olho mais para o Brasil, para a gente conseguir elevar essa taxa de reciclagem e, quem sabe, chegar naqueles 17% que você tinha comentado anteriormente? A ideia, André, é superar, né? Coletar o máximo possível, e a gente tem essa pergunta como pergunta base, pergunta de fundo. O que pode ser feito? Porque no Centro de Tecnologia Mineral a gente provê soluções tecnológicas, a gente provê, são muitos laboratórios, são 21 laboratórios que você tem, e atua no sentido de caracterização mineralógica, de verificação de potencial, né, de matéria-prima. Então, essa parte tem know-how e tem muita gente boa trabalhando no país, e você tem um polo, né, nesse sentido. Mas a gente está inovando e a nossa equipe de pesquisa vem contribuir nesse sentido de trabalhar com soluções de gestão, soluções logísticas, soluções de tomada de decisão. E a tua pergunta cai nessa caixinha. E a gente, lá no começo já da nossa atuação em 2017, a gente viu a necessidade de prover informação. Por isso que esse nosso último projeto foi Datare, né? Dados. Se a gente não tem dados, a gente não tem informação. Se a gente não tem informação, a gente não consegue decidir. Então, para ter suporte à tomada de decisão, então investimos muito na disseminação da informação, compartilhamento de conteúdo. Falando em ODS aqui, eu gosto muito do ODS 17, que são as parcerias. Então, a gente investiu muito nisso. Então, temos parcerias no âmbito nacional e internacional, no sentido de aprender e compartilhar conhecimento. Então, a gente troca muito com os parceiros. Algumas coisas que a gente tinha como líquida e certa, a gente revisa e traz o conteúdo. Então, nossos materiais. Então, quem jogar no Google aí, livros, você tem. Só vou colocar isso no Google. Livros, você tem. Centro de Tecnologia Mineral. Tem lá uma lista de materiais, todos gratuitos, para baixar, então, de várias áreas de conhecimento, e dentro da nossa área de mineração urbana e economia circular, a gente tem vários. E aí eu já ressalto aqui para vocês que recentemente, né, tem tido maior interesse, é um material que a gente publicou sobre economia circular e mineração urbana. E depois desse, eu ressalto aqui o guia de desmontagem
de equipamento eletroeletrônico, a gente publicou em inglês, espanhol e português, e a gente alcançou 1.200 downloads muito rapidamente. Então está lá também disponível, tudo gratuito, no qual a gente explica os riscos e as possibilidades e apresenta uma calculadora para se calcular o balanço de massa. Ou seja, eu recuperei um teclado, o que eu recupero ali de plástico, de metal, né, de vidro? Não tem vidro no teclado, mas nos monitores, então a gente consegue trabalhar dessa forma. E por último, eu destaco aqui um material que a gente propôs também nesse sentido, de trazer conscientização para as pessoas descartarem da forma correta, prover volume para essa cadeia produtiva e possibilitar novos negócios, foi o Manual de Descarte de Resíduo Eletroeletrônico. O Manual de Destinação de Resíduo Eletroeletrônico já está indo para a 4ª versão esse ano. A gente publica sempre notas informativas, então ele é bem visual, né? Poucas páginas foi o nosso objetivo, porque muitas páginas a gente tem no livro e tem nos artigos científicos. A gente queria um manual para atingir a população de um modo geral, pessoas com qualificações das mais diversas, e que eles pudessem abrir esse manual e responder a pergunta que sempre chega até a gente: onde que eu descarto o meu celular? Onde que eu descarto o meu computador que não funciona mais, que eu comprei, né, paguei um dinheirão nele, mas agora não tem dinheiro que conserte, então eu quero descartar de forma correta. Tá lá. Então, nesse manual, a gente coloca os locais que podem ser descartados de forma correta, telefone, endereço. Muitas pessoas têm ressaltado para a gente que entram em contato por telefone, alguns deles vão na própria residência retirar esse material, né? Olha que facilidade, em tempos de pandemia, né? Então, aliás, a pandemia aumentou muito o consumo de eletroeletrônico, né? Porque a gente virou digital. Quem não era, virou digital da noite para o dia. E quem já era, né, quis melhorar o seu arsenal. Então, né, muita gente descartou também equipamento eletroeletrônico nesse período. E aí, nesse manual, a gente provê essas informações, ressaltando que, como instituto de pesquisa vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, aquilo ali não é simplesmente uma listagem como você encontraria no Google, não. A gente pega essas empresas que atuam e faz uma verificação da documentação, da atuação, e junto ao órgão ambiental estadual, a gente checa a atuação também desses entes. Então, os que estão lá listados passaram por uma verificação, critérios e indicadores que nós estabelecemos na pesquisa. É isso. Então, entrem lá no site do CETEM, coloquem manual de destinação também, vocês vão encontrar essas informações. Então, André, fechando aqui, passando informação. A gente vai atingir esses percentuais passando informação de como descartar. Perfeito. E, Lúcia, pensando nessa questão do descarte correto, né, quais que são as consequências de um descarte incorreto? As consequências são a atuação, a liberação, né, vamos usar esse termo, a liberação de agentes tóxicos no ambiente. Nem todo equipamento eletroeletrônico detém potencial tóxico, ou potencial de contaminação, nem todos. Mas em sua maior parte, sim. Tanto é que as regulamentações internacionais já tratam eles, os resíduos eletroeletrônicos, como resíduos potencialmente tóxicos e, em razão disso, e contaminantes, em razão disso, eles têm que ter todo um descarte adequado. Para ser mais específico, por exemplo, uma tela de celular que rompeu, né, que fraturou. Quando a tela de celular fica craqueada, que a gente chama, ela fica aberta, ela é touch. Então você toca, aquilo ali tem um potencial de risco? Tem um potencial de risco. Tem crianças, por exemplo, que desenvolveram alergias em função da liberação de materiais dessa tela. Enquanto ela está no uso, não, mas quando ela rompe, você perde, né, a película, você toma contato com componentes químicos, pode desenvolver alergias. Com maior ou menor gravidade, né, claro, dependendo da imunidade e da condição de cada um. Então, exemplo são as telas. Outro exemplo, os componentes, então, que não estão expostos usualmente ao longo do uso, como, por exemplo, que eu já ressaltei aqui, como, por exemplo, das pilhas de baterias, elas podem emitir, até em função do seu uso inadequado, se ela sofreu pressão, aquecimento, perfuração, vai liberar agente tóxico. Então, é nesse sentido. Pode vir a contaminar a saúde humana ou o meio ambiente. E os principais elementos tóxicos são aqueles 6 listados na diretiva europeia, né? Cromo, cádmio, chumbo, zinco, níquel. Eles estão presentes em maior ou menor quantidade, mas a liberação deles é que traz o potencial de risco. Ao longo do uso, não.
ao longo do uso a gente tem todos os cuidados, né, enfim. Um dos manuais que a gente publicou foi em relação à pandemia, Covid, porque os equipamentos touch, né, de uso manual, se a gente não faz asepsia com álcool, né, gel, a gente pode tornar os nossos aparelhos como pontos de proliferação de contaminação. Então, a gente fez um guia também nesse sentido para informar ao usuário os cuidados. E não é sair jogando álcool no seu equipamento. Então, a gente faz esse cuidado também, né, para prolongar a vida útil, que é um quesito de economia circular, e também evitar a contaminação. Então, é a forma como a gente coloca. Quais são os tipos de destinações corretas que esses aparelhos, esses resíduos eletroeletrônicos deveriam ter? A gente fecha aqui com aquela primeira fala, né? Os ciclos mais curtos, André. Os ciclos mais curtos, então, é o reuso, recondicionamento, reparo. Então, eu posso reparar, eu estou disposto a pagar por esse valor de reparo. Esse valor de reparo vai me trazer vantagens, né? Então, prolongar a vida útil. Por que eu estou falando isso? Porque um dos trabalhos que eu fiz junto à USP, né, foi tentar responder essa pergunta. Foi um projeto de colaboração com a Ericsson. A pergunta era, eu prolongar a vida útil de um servidor de grande porte é vantajoso econômica e ambientalmente? Minha resposta para eles foi, depende. Por quê? Porque se esse servidor ele tem a mesma capacidade de processamento que um servidor novo, né, em termos de tempo de uso, se ele consegue processar tudo que ele precisa, consumindo a mesma energia, melhor você prolongar. Agora, se ele começa a consumir mais do que os equipamentos mais novos, aí você coloca na balança, não. Então é melhor encurtar a vida útil dele, descartar logo ele para ele virar matéria-prima secundária e você consumir um que tem uma melhor eficiência energética. Então, assim, tudo depende. Eu brinco com meus alunos, né, eu falo assim, a melhor resposta é depende, seguida de um comentário inteligente. Então, vamos lá. A gente trabalha dessa forma. Então, dentro da logística reversa e da gestão ambiental, da mesma forma. Então, os ciclos curtos são os mais eficientes até certo ponto. Tem hora que a reciclagem é melhor você reciclar logo, porque você já tem equipamentos mais eficientes energeticamente. Então, os ciclos vão ser mais longos ou mais curtos, não simplesmente pela técnica, mas também pelo ambiente onde ele está inserido. Às vezes, onde você está, não tem processamento de reparo, recondicionamento, ou não tem de reciclagem. Então, você prolonga a vida útil, porque você não vai ter como comprar outro e nem reciclar. Então, é muito mais complexo, né? Acho que vocês entenderam que a questão é bem complexa. É ótimo, né? Eu falo com eles, a gente tem trabalho aí para muito tempo, mas a gente está avançando a passos largos, eu vejo dessa forma, então eu estou bem satisfeita com a área de atuação. Muito legal. E aí, né, com base em tudo isso, o que a gente pode fazer para melhorar, né, a situação dos resíduos eletroeletrônicos hoje no país? E aí, quando eu digo a gente, eu digo tanto nós como indivíduos, né, quanto as empresas e governos. Como que todos nós podemos agir frente a essa situação? Marina, me antecipo aqui o resultado de uma pesquisa que a gente está iniciando agora, né, exatamente para isso. A gente vai propor soluções tecnológicas e de políticas públicas para responder a tua pergunta. Mas eu já me anteciparia aqui dizendo que é informação, transferência de informação, porque não adianta o reciclador saber que aquele determinado material é tóxico ou tem grande potencial econômico, se o consumidor não está ciente e, por outro lado, se o consumidor não sabe onde descartar. Às vezes, né, como eu disse para vocês, as pessoas dão feedback para a gente, por exemplo, tivemos recicladores falando, puxa, depois que vocês lançaram o manual, meu volume de coleta aumentou absurdamente. E a gente comenta, não, é um efeito colateral, porque não era esse o objetivo era passar a informação e que os entes do elo da cadeia de suprimentos pudessem se informar. Que bom que ele está recuperando volume, porque quando ele recupera volume, vale a pena, o processo dele se torna mais eficiente e ele consegue aumentar a capacidade de processamento. Isso é ótimo. Como um todo, a sociedade ganha. Empregos são gerados. Já tem trabalhos mostrando a estimativa, uma aluna minha de mestrado, que eu fui orientadora dela, né, no Programa de Planejamento Energético da COP, acabou de defender o mestrado mês passado e ela mostrou isso. Em torno de 90 mil empregos podem ser gerados no Brasil, direto e indiretamente. Fantástico, né? Se a logística reversa de placas de circuito impresso acontece no país. Então, são números que a gente precisa trabalhar, conhecer, para auxiliar a tomada de decisão. Eu diria que a regulamentação, a gente já tem bastante regulamentação
que pode estar sendo atendida. A gente não tem o contato entre os elos da cadeia, e a isso a gente se presta no CETEM também, né, de fazer essas pontes de integração, e isso tem começado a acontecer. E eu vejo, assim, potencial, se eu pudesse me antecipar aqui, Marina, do Brasil interagir com outros países latino-americanos. Por quê? Porque seria muito mais interessante Manaus, por exemplo, trabalhar com países, né, que estão lá ao norte, do que trazer o material aqui para o sul, para o sudeste, para ser processado. E da mesma forma o sul e o sudeste receber ali de países limítrofes, né, do Paraguai, Argentina, Uruguai, quem sabe. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente podia trabalhar em cooperação. É isso. E Lúcia, você gostaria de deixar uma última mensagem para os nossos ouvintes antes da gente encerrar esse bate-papo? Poxa, muitas mensagens. Vocês têm mais uma hora aí, a gente passa muitas mensagens. Não, me pegou de surpresa, viu? Vamos lá. Eu acho que é importante a gente estar ciente, né, dos riscos e dos benefícios. Agora, precisava, né, minha última palavra, assim, né, ter uma harmonização em relação ao que se entende de resíduo eletroeletrônico em codificação. Isso a gente já tem conversado com alguns agentes, né, nesse sentido, que regulamentam no país. Mas uma harmonização, por quê? Porque, de repente, quem produz entende como um código, como um potencial, e quem recicla entende como outro. Né? Esse é o que a gente tem visto de mais drástico. Mas tem também o consumidor, e tem o catador. Todos eles fazem parte da cadeia. E eles precisam entender uma linguagem única, precisam entender o que se passa ali. E, por fim, eu falo que, a respeito, que é o que tem se discutido hoje internacionalmente, está ganhando muito fôlego essa discussão, o que é informal contribui, de certa forma, para a economia circular. O que é informal não é ilegal, é diferente. Ilegal tem que ser totalmente combatido. Agora, um certo grau de informalidade, o que é isso? É o CNPJ, né, que de certa forma o CNPJ hoje já consegue, o CPF já consegue ter um CNPJ, um MEI, né? Mas a gente ter o informal como compreendido, um pouco mais compreendido para a gente ter ele incorporado, profissionalizado e formalizado como um todo. Essa é a minha última contribuição aqui. Agradeço muito a oportunidade, viu, gente? Deixo aqui um abraço e nossos contatos pelo CETEM para vocês, a gente continuar a parceria. Muito obrigada por estar conosco no nosso 3º episódio. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não deixe de conferir nosso site e assinar a nossa newsletter quinzenal. Não se esqueça também de se inscrever na nossa página na sua plataforma preferida de podcast. Todos os meses postaremos um episódio e muito conteúdo ainda vem por aí.